Seguimos também de olho no cenário internacional, isso porque tivemos movimentações no conflito entre Israel e Hamas, né? Um deles, a gente teve o assassinato de um líder do grupo islâmico, o Saleh al-Aruri, lá no Líbano, o que, claro, gerou tensões de que o conflito pudesse se alastrar em virtude desse assassinato ter ocorrido em território libanês. Por outro lado, ontem a gente teve também um atentado numa procissão no Irã e que lembrava os 4 anos do assassinato do general Qasem Soleimani, que ocorreu por forças americanas. Mas tudo isso serve de ingrediente para esse turbilhão de conflito que a gente está vivendo no Oriente Médio. Para a gente entender um pouco mais o tema, nós convidamos Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, para conversar conosco. Professor Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal Nova Brasil. Tudo bem, Nonato? Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês novamente. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo também. Professor, esses ingredientes todos que nós citamos aqui na abertura, né? Esse assassinato de um líder do Hamas em território libanês já trouxe preocupação de uma extensão do conflito. Depois a gente teve esse atentado aí na procissão que lembrava os 4 anos da morte do general Qasem Soleimani lá no Irã, e com o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, dizendo: nós vamos descobrir quem foi e vamos dar uma resposta dura a isso. Tem muito analista que entende que pode ter sido uma ação muito parecida com aquilo que promoveu o Estado Islâmico. Mas, de qualquer modo, professor, parece que isso é mais combustível, infelizmente, para esse conflito que a gente tem na região do Oriente Médio, não? Exatamente, Nonato. Acho que até para vias de comparação, né, em outubro do ano passado, nós ficamos bastante atentos e abismados com o que foi o maior atentado da história de Israel, né, no território israelense, e o que nós vimos ontem, em vias de comparação, também foi o maior atentado terrorista da história do Irã, né? Então, sem dúvida nenhuma, nossos olhares abertos e atentos para um cenário de tensão crescente no Oriente Médio, e que dessa vez envolve um país que é uma potência nuclear, né? O Irã, não só uma potência nuclear, mas também que está dentro de uma estrutura de inimizade com Israel, inimizade com os Estados Unidos, e é o que faz com que esse evento deixe todos nós muito atentos, muito tensos, né? Acho que inicialmente já foi mencionado, né, o assassinato do Saleh al-Aruri, que foi o líder do Hamas, que é um dos líderes do Hamas, né, ele é um vice-líder do Hamas, uma representação política importante do país. Ele foi assassinado em Beirute, né, na região sul da cidade de Beirute, no Líbano. Dia seguinte, nós assistimos esse atentado no Irã, que mata algo em torno de 100 pessoas, né? Eu acho que para o nosso ouvinte ter uma ideia geral de por que esses espaços distintos estão sendo atacados, estão sendo alvos, é importante conflagrar que o Irã é uma potência regional que apoia, né, boa parte aí de eixos de resistência no Oriente Médio. O grupo Hamas é um deles, o grupo Hezbollah é outro deles. No Iraque nós temos as Popular Mobilization Units, né, que são um grupo guarda-chuva aí, paramilitar, que também é apoiado pelo Irã, e os Houthis no Iêmen, né? Então a gente fala aí de o que nos analistas nós temos chamado de um eixo de resistência, de apoio por projetos de poder que buscam mais autonomia política, que buscam, vamos dizer assim, contrapor o status quo vigente nos seus respectivos espaços políticos, né? Esse é o nosso cenário hoje. Muito bom dia para você, professor. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a 2024, né? É possível projetar 2024 ou prever, de alguma forma, a diminuição dessa tensão, ou é absolutamente inviável, impossível fazer qualquer tipo de projeção? Boa pergunta, Rafael. Eu acredito no seguinte, né? Nós temos uma estrutura do sistema internacional que, apesar de ser cada estado ter a sua independência, ter a sua autonomia, nós temos os líderes, né? Então, quando nós falamos de lideranças internacionais, a gente fala majoritariamente, e olhando para o Oriente Médio, a gente fala majoritariamente dos Estados Unidos. Eu vejo que qualquer caminho
para uma diminuição da tensão do Oriente Médio passa variavelmente por essa grande potência, que significaria uma presença, né, pelo menos em termos de diálogo diplomático norte-americana, mais incisiva, no sentido, particularmente, de tentar reduzir aquilo que motivou toda essa tensão, que foi o conflito entre o Hamas e Israel, né? Nós vemos um cenário internacional que o único ator que realmente apoia todos os ataques de Israel a Gaza desde 7 de outubro, né, após o atentado terrorista do Hamas, é os Estados Unidos. Então, a começar, eu acho que o primeiro passo, se nós buscamos qualquer expectativa de paz, seria justamente ter algum tipo de incursão norte-americana no sentido de incentivar Israel a diminuir as incursões militares. Esse é o primeiro passo. O que nós assistimos é o inverso, né? O que nós assistimos, na verdade, é um processo de intensificação do conflito e, inclusive, com a própria participação norte-americana, né? Nesse último mês, dezembro, agora esse início de janeiro, nós assistimos ações militares navais dos Estados Unidos que atacam os Houthis no Iêmen, né? Que é um desses pequenos atores que estão envolvidos nessa ascensão de tensão no Oriente Médio, né? Então, infelizmente, o cenário não é bom, infelizmente o cenário é bastante tenso, e eu acho que o episódio de ontem, ele traz um tempero maior, porque nós estamos falando de um país, né, o Irã, que fez uma revolução em 1979, e desde do seu período de revolução é um ator regional crescente, teve guerra contra o Iraque em 1980, sofreu uma série de sanções em 1990, é sabido que tem capacidade nuclear e desenvolvimento tecnológico e militar de alto nível, mas que nunca se envolveu diretamente na guerra, né? Acho que esse é um ponto importante. O Irã, ele tem uma metodologia, né, uma estratégia de política externa, chamemos assim, que é de incentivo indireto, por isso que eu falei desse eixo de resistência. Seria basicamente apoiar atores políticos em outros estados e esses atores políticos em outros estados que fariam ali suas próprias incursões paramilitares, né? Então, é o que a gente poderia chamar de incentivo, de revolução passiva, algo nesse sentido, né? Mas o que nós observamos, o que provavelmente esse atentado de ontem tentou, é tentar chamar o Irã mais próximo do conflito, para ter, de fato, uma resposta mais agressiva. E o que nós assistimos, tanto do presidente iraniano, Ibrahim Raisi, e o Ayatollah Al-Khamenei, é que eles tentam imbricar uma lógica narrativa de força, mas sem ter que recorrer necessariamente para o artifício militar, né? Eu acho que o artifício militar para o Irã é o último recurso. Novamente, por quê? Porque a gente está falando de uma potência nuclear, né? Assim como a gente olha lá em cima para a Europa e para a guerra russo-ucraniana, morre-se de medo, né, da questão nuclear. Aqui no Oriente Médio é a mesma coisa, né? A gente tem atores com capacidade nuclear, com grande capacidade militar, e toda essa mobilização, na verdade, gera uma expectativa muito tensa e medo, né? Acho que para o mundo todo. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornal Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor, hein? Eu que agradeço, Nonato, eu que agradeço, Rafael, até a próxima. Rodrigo Amaral é professor de Relações Internacionais pela PUC São Paulo, conversando conosco sobre a situação de conflito no Oriente Médio. 8h43.